Se você está começando a investir, com certeza já ouviu falar desses dois termos, renda fixa e renda variável. E aí muita gente faz uma confusão com esses dois termos, achando que uma é a boazinha, enquanto a outra é a malvadona. Mas pessoal, fiquem calmos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou o professor Marcos Martins e você está aqui no canal Martins Educacional. No vídeo de hoje eu vou te explicar a diferença entre as duas, em português bem claro, sem economiquez, essa linguagem que fica muitas vezes difícil de entender, para que você finalmente possa compreender de fato como funciona cada uma delas. Este é mais um vídeo da nossa playlist de educação financeira e se você perdeu o primeiro, que está aparecendo aqui em cima para você, vai lá assistir e ver os fundamentos dos investimentos, a diferença entre investir e guardar dinheiro, substancial para quem está começando no ramo dos investimentos. Bom, pessoal, renda fixa e renda variável não dizem respeito a quanto você vai ganhar exatamente, mas sim elas dizem o quanto você sabe sobre o caminho que você vai seguir para conseguir os seus rendimentos. E essa diferença muda tudo. Vamos agora falar sobre a renda fixa. Na renda fixa, você investe sabendo como o rendimento funciona. Não exatamente quanto você vai ganhar no final, isso depende um pouco de qual ativo você vai escolher, mas ainda que você não saiba o valor exato, com certeza você vai entender as regras do jogo. Em termos práticos, a renda fixa nada mais é quando você vai investir emprestando o seu dinheiro, seja para o governo, seja para um banco privado, ou até mesmo em letras de crédito. E é aí que surgem algumas siglas que deixam a gente, às vezes, de cabelo em pé, sem entender o que elas significam. Mas é muito importante que a partir de agora você saiba. E no próximo vídeo eu vou contar cada uma delas bem esmiuçadinha para vocês. Vamos falar então o que é o Tesouro Direto. Tesouro Direto, pessoal, é quando nós emprestamos o nosso dinheiro no investimento que vai para o governo. Ou seja, nós estamos emprestando para o Tesouro, no nosso caso, do Brasil. E fica tranquilo, aqui você não vai tomar um tombo do governo, independentemente de qual estiver no poder. É por isso que nós dizemos que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro de todos, porque você está emprestando dinheiro para o governo e se tudo der errado com o Tesouro Direto, pessoal, pode ter certeza que o país já não tem mais jeito. E aí nós temos diferentes tipos de Tesouro Direto, que eu vou falar no próximo vídeo. Outro tipo de renda fixa, pessoal, é o CDB, ou seja, o Certificado de Depósito Bancário. Neste caso especificamente, em vez de você emprestar o seu dinheiro para o governo, você está emprestando para os bancos privados. E em troca, eles vão te pagar uma taxa de juros que vai ser o seu rendimento. Mas e o CDB, pessoal? Será que é muito arriscado? Como eu disse no vídeo anterior, sempre vai existir risco, mesmo que seja o Tesouro Direto. Mas, no caso do CDB, são as famosas caixinhas dos bancos, como da Nubank, também vai existir um risco, ainda que menor, mas o risco existe. Então, o que nós temos que saber é que se você tiver no CDB até R$250 mil investidos, você tem um seguro que é chamado de FGC, que é o Seguro Garantidor de Crédito. O FGC é uma entidade que protege os investimentos por CPF de até R$250 mil. E ele também vai proteger nos próximos ativos que nós vamos falar, que são LCIs e LCAs. Ambos, como são créditos, significa que você também está emprestando o seu dinheiro para algum setor. No caso dos LCIs, são letras de crédito imobiliário. Significa que você está emprestando o seu dinheiro nos investimentos para os bancos que o levarão para este setor imobiliário. Já as LCAs são as letras de crédito do agronegócio. Isso mesmo, pessoal. Neste caso, você está injetando o seu dinheiro, emprestando o seu dinheiro para o setor agroindustrial. De qualquer forma, todos esses que eu mencionei para vocês são chamados de investimento de renda fixa porque o seu rendimento vai seguir uma lógica de investimento desde o início. Ou seja, você acaba tendo uma previsibilidade do que vai ganhar no futuro.
Previsibilidade, pessoal, não quer dizer que você vai ganhar exatamente aquilo. Tudo dependerá de vários fatores, como inclusive as taxas, que nós vamos mencionar em outros vídeos. Bom, agora vamos falar da famosa renda variável e que aqui deixa muita gente com medo. Mas podem ficar tranquilos, não precisa ter esse medo todo. Neste caso, pessoal, os ativos da renda variável têm uma lógica diferente da renda fixa, porque você não está emprestando o seu dinheiro. Na maioria dos casos, você está se tornando um sócio, ainda que pequeno, de empresas. Agora vamos falar um pouquinho de quais seriam os exemplos de ativos de renda variável. O primeiro deles são as famosas ações da nossa Bolsa de Valores, que é a B3. Quando você compra uma ação, você está comprando partes de uma empresa. Ou seja, você está se tornando uma espécie de sócio, mas claro, nós começamos comprando de pouco a pouco, que são as chamadas cotas, e assim você vai conseguindo aumentar a sua participação neste ambiente das ações. E aí nós temos ações que pagam dividendos, que são as famosas ações vaca leiteiras, aquelas que sempre vão pingar um pouquinho na nossa conta, seja mensalmente, trimestralmente. Geralmente são empresas maiores, que são essas vaca leiteiras. Outro tipo de ações são as ações de crescimento. Aquelas empresas que ainda estão se desenvolvendo, que não vão pagar rendimentos, mas que vão valorizar o seu patrimônio com o passar do tempo. E aqui o tempo, que eu já mencionei com vocês no vídeo anterior, que é o grande divisor de águas. Precisamos levá-lo em consideração. E alguns exemplos de empresas que nós temos nas ações são Bradesco, Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Petrobras e muitas outras. Até 2025, na nossa Bolsa de Valores, que é a B3, havia por volta de 440 empresas listadas para ações. Mas e os famosos FIIs? Outro tipo de ativo. Os FIIs, pessoal, isso mesmo, F2IS, são os fundos imobiliários. Neste caso aqui, você não está se tornando sócio de uma empresa, mas sim de um fundo negociado que tem vários empreendimentos imobiliários. E aí, basicamente, nós podemos ter os fundos de tijolos e os fundos de papéis. Os fundos de tijolos significa que você está investindo literalmente em construções, em edifícios que estão sendo alugados. E aí você está recebendo parte desse aluguel. Já os fundos de papel são também relacionados com imóveis, são os fundos de dívidas letradas, ou seja, esses fundos eles compram essas dívidas dos grandes conglomerados imobiliários em LCIs, em CRIs e outros mais, e assim eles também vão pagar para vocês um provento referente a esse valor que você está contribuindo com o fundo, dependendo do número de cotas que você tiver. Outro tipo de ativo que nós temos na renda variável são as ETFs, uma sigla em inglês para Exchange Traded Funds. Neste caso, nós temos fundos negociados na bolsa que reúnem investimentos de vários setores dentro de uma única carteira. E aí você vai ouvir falar das famosas siglas que finalizam com 11. MXRF11, GARI11, VEGIR11, VEGIA11, TRXF11, XPML11 e aí por diante. Agora, quando estamos falando de renda variável, por que tanta gente fica com medo, fica com aquela pulguinha atrás da orelha? Porque, pessoal, como o nome já diz, é variável. E o que significa isso? Que os preços das ações, dos FIIs, etc., vão oscilar, vão subir, vão descer. Então, por exemplo, você comprou ações da Petrobras que estavam a R$40 e de repente aconteceu algum problema externo, político, etc. e as ações acabaram caindo para 34. O que acontece? Você continua com o mesmo número de ações que você tinha. Digamos, você tinha 30 ações da Petrobras, mas você havia comprado a 40 cada uma. E agora elas estão valendo R$35 cada uma. Ou seja, você acabou perdendo o valor das ações. Mas não significa que você perdeu o seu dinheiro. Significa que em um outro momento, quando elas voltarem a se normalizar, elas novamente vão subir. Porque lembre-se, oscila, sobe e desce, sobe e desce. Então, em um outro momento, em um outro contexto
Em um cenário melhor, essas ações voltarão a subir, talvez até a mais do que R$ 40, que foi o preço que você havia comprado, e com isso elas se valorizam. E é onde você acaba ganhando com as ações. Mas fiquem tranquilos, isso não tem nada a ver com cassino, com apostas, etc. Isso tem a ver com oscilação, que é natural dentro da renda variável nos investimentos. E é aí que chega o momento da pergunta clássica: qual então é melhor, a renda fixa ou a renda variável? A resposta, meus caros, é: não existe melhor ou pior. Tudo vai depender daquilo que vai fazer mais sentido para você. E é aí que nós temos os 3 grandes e clássicos perfis de investidores. Depende de como será o seu. Nós temos o perfil conservador, que é aquele que quer correr o menos possível de risco dentro dos seus investimentos. E aí, claro, ele vai escolher alocar mais os seus fundos na renda fixa. No outro extremo, nós temos os tubarões, os investidores chamados arrojados ou agressivos. São aqueles que não têm medo de nada, que sentem prazer em correr o risco e que, obviamente, vão escolher os ativos da renda variável, vão investir mais em ações, em fundos imobiliários, etc. E, claro, temos também o perfil moderado, como o Moá. Eu não sou nem um extremo nem o outro, gente. Eu nunca gostei de extremos na minha vida. Ou seja, o investidor moderado é aquele que vai se arriscar um pouco na renda variável, mas também quer dormir mais tranquilo, tendo parte do seu patrimônio alocado em renda fixa. Geralmente nós costumamos fazer uma relação com a idade das pessoas para cada perfil. Pessoas mais jovens costumam investir mais em renda variável. Por quê? Porque tem muito tempo, né? E podem esperar. A renda variável, você tem que ter esse tempo muito bem alocado na sua mente para que ele não interfira quando o momento estiver negativo na oscilação. Já investidores que estão ali acima dos 50 anos são preferivelmente investidores mais seguros, que não querem passar por tantos riscos. E então eles serão mais conservadores e alocarão mais na renda fixa. Já nós que estamos aí na famosa meia-idade, não é? Eu tenho aqui meus 36 anos agora. Vamos, claro, querer, como eu disse, a estabilidade, mas podemos nos arriscar um pouquinho ainda. Então, para o perfil como o meu, vamos ter mais ativos bem distribuídos ao longo desses 2 grupos, de renda fixa e renda variável. Ou seja, nós teremos uma boa diversificação nos nossos investimentos. Bom, então por hoje é isso. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe nos comentários se você já sabia a diferença de renda fixa e renda variável, qual é o seu perfil de investidor. Deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber os vídeos que virão. Ah, e compartilha também com aquele seu amigo que acha que investimento é bicho de 7 cabeças, muito complicado e que você só vai perder dinheiro. Mas não sai lá dos famosos cassinos de aposta, né? No próximo vídeo nós veremos cada um dos ativos que constituem o grupo da renda fixa. Então acompanhe tudo o que tem por vir. Aqui o foco é educação financeira e não promessa de dinheiro fácil. Precisa de bastante estudo, empenho e constância. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!